Oi, queridos! Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário Treine o seu cérebro para a felicidade. Enfim, chegou o grande dia. Eu estava contando os dias para estar aqui com vocês neste momento que, sem dúvidas, irá transformar a sua vida para sempre. Seja você uma pessoa que se interessou pelo webinário para conseguir administrar melhor as suas emoções, tomar as rédeas de sua vida e ser feliz, ou seja você um terapeuta que quer entender melhor como as neurociências podem te ajudar no processo terapêutico com os seus pacientes, tudo aqui é para você. Fique comigo, você vai ver aqui hoje algo que provavelmente vai te trazer clareza nas ações que precisa tomar imediatamente para começar essa jornada incrível no treinamento do cérebro para a felicidade. Queridos, eu sou a doutora Rosana Alves, psicóloga pela Unesp, cristã, com mestrado e doutorado, além de 3 pós-doutorados em neurociências, e hoje estou aqui de corpo e alma para entregar o meu melhor para o seu desenvolvimento pessoal e profissional. Conte com os meus 100%. Agora eu te faço um desafio. Entregue o seu 100% nesta aula, pois ela tem o potencial de estabelecer um antes e um depois na sua vida pessoal e profissional. Antes de entrarmos no conteúdo que preparei para esta noite, quero lembrar que ainda na nossa aula de hoje, neste grande webinário, eu abrirei exclusivamente para vocês que acompanham o meu trabalho as inscrições para o meu curso pela MK Masters Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, como uma condição exclusiva de lançamento. Fique comigo, você vai se surpreender. Tudo pronto? Pegue papel, caneta e se prepare. Depois do que você vir, o que eu te mostrar hoje, não terá mais como desver. Então chegou mais um momento daqueles que eu estava esperando tanto para trazer para você uma informação super importante, um assunto que tem me acompanhado já há muitos anos, porque quando eu converso com as pessoas, e pensando que eu já estou nas neurociências, na psicologia, por 2 décadas, eu vejo que as pessoas elas têm muita dificuldade para poder entender, mapear e até mesmo diferenciar, quando é necessário, emoção, sentimento, comportamento. Muitas vezes nós usamos a ideia de sentimento é sinônimo de emoção, ou que eu preciso controlar as minhas emoções, eu preciso saber gerenciar como eu vou me comportar, o que de fato eu consigo mudar, o que eu não consigo mudar. Quando vem aquela angústia, o quanto que não conseguir se controlar e chorar, reclamar muitas vezes é falta de fé, é falta de entender e de agradecer o que a gente já ganhou na vida. E ao longo desse tempo eu tenho encontrado pessoas que não sabem lidar com isso. E claro, não sabem porque nós não fomos ensinados assim, ou não tivemos acesso a esta informação. Vamos vivendo como é possível, e claro, eu sei que você tem feito o melhor para que seja tudo da melhor maneira possível para você e para quem está ao seu redor. Olha, eu digo para você, e agora estou abrindo o meu coração, que muitas vezes eu me senti assim. Puxa, eu não devia estar tão triste. Parece que não é tão caótica essa situação. De onde veio essa alegria que parece que me invadiu? Então nós somos assim mesmo, como seres humanos. Em alguns momentos estamos extremamente felizes, outros momentos nos sentimos tristes, cabisbaixos. Temos raiva, sim, de alguma circunstância, de algumas pessoas, porque afinal de contas somos todos seres humanos. Mas por que eu preparei esse assunto para a nossa aula? Porque se você entender melhor como acontece emoção, sentimento e, consequentemente, comportamento, eu te garanto que você vai começar a pensar melhor sobre estes 3 universos que estão aí regendo praticamente tudo que nós somos, tudo que sentimos, tudo que comportamos, e vai te ajudar na hora de perceber que um comportamento foi inadequado a voltar para a rota. Muitas vezes eu encontro pessoas que estão angustiadas porque confundem muito as coisas dentro de si. E eu quero, nesse momento, tocar nesse assunto, porque ele é um divisor de águas. Foi na minha vida um divisor de águas, porque quando eu começo lá o curso de psicologia, eu achava que era só assim, olha, você respira, se controla e tudo passa. É só escolher que tudo dá certo. E aí nós vamos percebendo ao longo da vida, ao longo da experiência profissional, que só o querer não é o suficiente. É preciso saber fazer isso.
É preciso identificar o que se está sentindo. É preciso saber ouvir e absorver aquilo que é essencial para trazer uma mudança de vida. E muitas vezes a gente não sabe fazer isso. Eu insisto em dizer que não é culpa sua, ok? Não é culpa minha quando eu faço isso. Mas nós aprendemos assim. A vida é complexa. Vou voltar à vida, tá? A vida é complexa e muitas vezes aquilo que já decidimos racionalmente que vamos fazer, que está tudo muito claro na nossa cabeça, da forma que tem que ser, que tem que acontecer, não sai conforme planejado. E é assim mesmo, somos seres humanos impactados o tempo todo, tendo que nos reinventar, tendo que reestruturar, repensar. E além mais, quando a gente vai amadurecendo, nós vamos percebendo que alguns comportamentos que eram adequados lá na adolescência ou quando assim que casamos, já começam a ser um pouquinho fora do lugar, desajustados, dependendo da nossa idade, da profissão que estamos exercendo. E como que a gente organiza tudo isso? Onde de fato está o começo dessa história? Quando que eu percebo que, olha, se eu atuar neste aspecto, começa a tudo fazer mais sentido e eu começo a ter comportamentos mais assertivos. E é por isso que eu quero trazer isso para você, porque a diferença entre emoção, sentimento e comportamento vai fazer toda a diferença para a sua vida. Quando a gente fala de emoção, eu quero só passar com você um pouquinho da história, só mesmo para que você tenha a noção de que não foi assim o tempo todo. Quando a gente olha para Descartes, por exemplo, ele dizia que existia sim uma separação entre emoção e entre razão. Penso, logo existo, era importante, mas eu não podia controlar muitas coisas que aconteciam no meu corpo. E quando nós vamos olhando, por exemplo, para o William James, que já começa a falar mesmo de psicologia, entrando ali um pouquinho nas neurociências, nós percebemos que ele fala assim, não, emoção tem um lugar importante, não é só no nosso cérebro, mas também na forma que o nosso corpo se comporta. E a gente chega no auge dessa história toda com Damásio, considerado o pai das neurociências das emoções, de renome mundial, porque ele vem esclarecendo um pouco mais ainda essa conversa para nós, que é onde as neurociências se baseiam hoje para trazer para você mais entendimento sobre emoção, sentimento e comportamento. Preparado então para isso? Porque agora você vai de novo, te faço este convite, se não fez até agora, vai lá, pega papel, caneta, porque você precisa anotar alguns conhecimentos que são básicos, essenciais para você conseguir organizar aí a sua vida e como você vai se comportar. Não preciso te esperar, já pegou papel, já pegou caneta, vai lá correndo, pega, enquanto você começa a escutar algumas coisas que eu já vou começar a falar para você. Quando nós falamos em emoção, talvez você já tenha escutado as pessoas dizerem assim, controla a sua emoção. Você sentindo raiva? Não faz nenhum sentido. Não faz sentido. Você fala que é crente, né? Algumas pessoas até usam desse termo. Você fala que é crente, está aí com raiva do que fizeram? Não combina, não. Respira que tudo passa. Mas não é assim para as neurociências. Quando nós olhamos, e agora eu quero que você anote, ok? Emoção é a forma que o nosso cérebro reage imediatamente após receber um estímulo. Entendeu isso? É a reação imediata fisiológica. Eu vou usar o mesmo exemplo para te mostrar a diferença entre emoção, sentimento e comportamento, ok? Emoção, então, é assim. Eu estou andando ou parada, vamos dizer que eu estou parada em um lugar, e aí eu escuto um barulho muito forte atrás de mim. Como que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Taquicardia, de repente o olhar para os lados, pressão arterial talvez mude, a circulação ali aumentou, o coração acelerou, a pupila, olha, contraiu. Isso é emoção. Isso é emoção. É como o seu cérebro recebe o estímulo por meio dos sentidos. Você lembra os sentidos? Audição, olfato, tato, paladar e visão. Emoção é como o seu cérebro reage ao estímulo que vem por meio dos sentidos. Isso é emoção.
Eu acho que eu te surpreendi. Você achava que emoção era assim, ai, eu amo você, quero te abraçar, sai de perto de mim. Isso não é emoção. Emoção é a reação instantânea, fisiológica, diante de um estímulo que o seu cérebro recebeu. E o que a gente fala é que em emoção a gente não devia mexer. Porque é a partir da emoção que nós vamos formando o nosso repertório de sobrevivência. E a partir deste repertório, novas informações vão chegando e nos tornando mais adequados, mais adaptados ao ambiente. Porque pensa comigo este exemplo. Então você escutou um barulho muito forte, inesperado. É claro que o seu cérebro precisa fazer com que o seu coração acelere, que mude a contração da sua pupila para você enxergar melhor. E que coloque esse sangue para circular mais sobre as suas pernas, porque vai que você precisa correr. Então a gente não mexe em emoção. Aí vamos dizer então que você escutou o barulho, entendeu a emoção? E aí você depois vai identificar o barulho. E você percebe que é o seu amigo que veio atrás de você e gritou, porque ele queria de fato te assustar. O sentimento é a experiência que você vai ter a partir desta percepção da emoção. É a leitura, é o que você vai pensar sobre a emoção. Então eu pensei, foi o susto, foi o meu amigo que chegou, e aí você vai ter a percepção, é o meu amigo. Puxa vida, ele conseguiu me assustar de novo. E aí você vai virar e vai dar um abraço nele. Puxa vida, cara, você conseguiu me assustar de novo. O sentimento, então, foi o que você pensou sobre a emoção. Você conseguiu pensar, você conseguiu perceber que foi a voz do seu amigo, viu como o repertório emocional é importante? Porque você já escutou essa voz, ele já te assustou de outra vez. E aí, então, você, a partir desta percepção, você pensa, é a voz do meu amigo, então eu posso virar e abraçar. Agora pense comigo se fosse um cachorro latindo. Você assustou. A taquicardia foi a mesma. A circulação de adrenalina foi a mesma. Só que você percebeu que era o latido de um cachorro e pelo jeito era muito bravo. E o que você fez então? Saiu correndo. Emoção é o que chega, sentimento é a tradução daquela informação. Você vai pensar sobre aquilo e o comportamento é como você vai reagir a partir do que você pensou. Então, se era um cachorro, você falou assim, ele pode me morder, você saiu correndo. O correr é o comportamento. O meu amigo, ele sempre faz essa brincadeira, você vira para trás e o seu comportamento é de abraçar. Entende como começa a ficar mais claro? Nós temos, a partir das teorias de Damásio, 4 emoções básicas. Tristeza, alegria, medo e raiva. Esses 4 são importantíssimos para formar quem somos. Nascemos com um repertório de medo que é essencial para a nossa sobrevivência. A alegria também é uma emoção básica. A tristeza também é. Então a gente não pode mexer nisso. Então você, por exemplo, falar assim, eu não posso sentir raiva, é errado. Onde você tem que atuar é o que você pensa sobre aquela situação que provocou raiva e a partir de então escolher um comportamento mais adequado para reagir. Vamos dizer, você lá no trânsito. Eu gosto de usar esse tema porque ele é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas bravas no trânsito, brigando no trânsito. Então vamos dizer que você está lá dentro do seu carro, escutou uma buzina. Certo? Pem, pem, alguém buzinou para você. No que ela buzinou, o seu cérebro se colocou em alerta, certo? Alguma coisa aconteceu que alguém buzinou. E ele vai pensar, o que será que foi? Olha, ao redor o trânsito está parado. Ou você de fato passou para outra faixa sem indicar que iria passar e alguém buzinou. Aí você pode pensar, buzinou porque eu atrapalhei o trânsito. Ok? Então eu penso sobre isso e peço desculpa, que é o comportamento. Agora, se alguém buzinou e ela não percebeu que não é você quem está atrasando o trânsito, mas alguém que na sua frente está andando devagar demais, não adianta você... Aí você pode pensar assim, não sou culpado e ele está buzinando para mim.
E aí você vai lá e buzina também, ou naqueles casos mais extremos, a pessoa sai do carro e quer ir lá brigar. A buzina é a mesma, te assustou. Mas o que você vai fazer com o pensamento que foi elaborado a partir da emoção é que vai definir o seu comportamento. Então, onde a gente atua? É em sentimento. O sentimento é o que você pensa sobre a emoção. E é aí que eu te faço um convite. O que você tem feito com o seu sentimento? O que você tem feito quando uma situação acontece e você precisa emitir uma resposta, porque fisiologicamente a resposta já veio. Taquicardia ou um relaxamento, dependendo da circunstância. Mas como você vai atuar a partir do estímulo que recebeu? E isso é muito interessante. Quando a gente fala de felicidade, quando nós falamos de depressão, de ansiedade, também passa por esta forma de olhar para as emoções e fazer uma interpretação equivocada, resultando num comportamento que está não adaptado. Você sabia que você precisa sentir raiva, medo, tristeza para ser feliz? Muitas vezes nós achamos que são comportamentos, emoções inadequadas e não é bem assim. Eu lembro que quando a minha mãe faleceu e o telefone da minha casa tocou, o meu marido atende e ao outro lado da linha alguém disse assim, eu percebi pela conversa, traga roupas para o hospital. E naquele momento eu escutei o meu esposo dizendo assim, que roupas vocês querem que levemos para o hospital? E naquele momento eu falei assim, a minha mãe vai receber alta. Mas do outro lado, quem ligou disse assim, tragam as roupas que vocês querem que ela esteja no funeral. Eu confesso que ali parecia que o meu mundo tinha desabado. Como que eu ia levantar da cama? Como eu iria até a casa do meu pai e diria para ele que a companheira da vida dele acabara de falecer aos 47 anos de idade? Quando eu sinto aquela tristeza intensa e preciso levantar da cama para poder dizer para o meu pai, para as minhas irmãs, para o meu irmão, que todo o nosso esforço, todo o nosso plano, tudo que imaginamos que faríamos depois que ela saísse daquela condição, não precisava mais se esforçar com aquilo. Que não haveria mais a possibilidade de estarmos juntos. A tristeza foi profunda. Foi profunda. A emoção, ela foi tão intensa, que a palavra que me veio à mente naquele momento foi, acabou. Não adianta mais se esforçar. Não adianta mais querer que as coisas sejam diferentes, porque não há mais possibilidade de tê-la conosco. Toda a esperança naquele momento se foi. Aquela emoção tão intensa tomou conta de mim. Mas o que fazer então? O que você faz com a emoção quando ela vem e quer te imobilizar? E muitas vezes imobiliza. Como que a gente faz isso? Como a gente organiza a emoção, o sentimento e como ter um comportamento adequado? E é por isso que neste momento eu trago para você esta ideia de que tristeza é essencial, indispensável, medo, raiva e felicidade. Então você entendeu até agora, né? Nós sentimos tristeza, medo, raiva, felicidade. A forma que pensamos sobre isso é o sentimento que vai nos levar a emitir um comportamento. Tudo certo até agora? Daqui a pouco eu vou voltar então para naquele exemplo que eu dei sobre o falecimento da minha mãe, para a gente conversar melhor, para trazer para você o que você tanto quer. Um comportamento adequado, um pensamento no lugar daquele jeito que você quer e que muitas vezes não consegue. Mas esta pausa agora, que a gente vai voltar daqui a pouco nesse assunto, é só para dizer algo que eu estou super empolgada, não estou me aguentando e já vou te dizer. Chegou a hora, queridos, estou autorizada a oficialmente abrir as inscrições do meu curso MK Masters Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade. Exclusivamente para você que está comigo neste webinário. Foram muitos e muitos anos de estudo. Agora reuni os conhecimentos de toda a minha vida acadêmica e dedicação às práticas científicas, minha experiência pessoal de vida como mãe, esposa e serva do Senhor, bem como tudo que já ensino no livro Neurociência da Felicidade.
Tudo isso compilado em um curso online com carga horária de 14 horas, com certificado válido para vários fins, emitido pela MK Masters e, principalmente, com potencial de conduzir você a dominar de forma bem acessível e prática ferramentas e estratégias da neurociência para o seu cotidiano, em casa ou no consultório. O curso Seja Feliz trará como resultado uma atitude mental positiva diante das emoções e da própria vida, um treinamento do seu cérebro para cada situação do seu cotidiano e descortinará um passo a passo claro e concreto de atitudes que conduzirão à sua felicidade integral ou dos seus pacientes, nos vários âmbitos de sua vida e também daqueles com quem você atua. Antes de te explicar como garantir a sua vaga, eu faço questão de reafirmar o meu compromisso com tudo que venho desenvolvendo ao longo dos anos de estudo. Além de prática clínica como psicóloga, laboratorial como neurocientista e sim ministerial como cristã, e eu quero dizer que se por qualquer motivo, ao se inscrever no curso, você não gostar e não quiser continuar, bastará solicitar o cancelamento no prazo de 7 dias e eu devolverei o valor investido no curso integralmente. É uma garantia que faço questão de dar para que você possa vir comigo nesta jornada de forma segura e confiante. E você sabe quanto custa um curso feito com alguém que tem habilidades para trabalhar sobre o assunto, experiência, formação acadêmica e atualização. Mas você que me conhece também entende o quanto que eu sou preocupada em te fazer uma entrega relevante e também acessível. E é por isso que, considerando tudo que será entregue, o impacto que ele terá sobre a sua vida, eu estou muito feliz em proporcionar a você a possibilidade, juntamente com a MK Masters, de tornar este conteúdo acessível para o máximo de pessoas possível, para que através dele possam ter suas vidas pessoais e profissionais transformadas. O curso está oficialmente aberto com as inscrições, é um valor que nunca mais vai ser visto para este curso, viu? É uma oportunidade única que pode transformar sua vida para sempre. Mas atenção, você precisa correr lá agora e garantir a sua vaga somente hoje, até às 23h59, hein? Isso mesmo, sem nenhum custo adicional, nenhum mesmo. Um presente meu para você que tomar a atitude agora e ingressar comigo nesta turma inaugural. O relógio começou a rodar, corra lá agora, pois as vagas encerram e se encerrarem, fecharemos as inscrições a qualquer momento. Acesse agora mesmo o link ou o botão que está logo abaixo do vídeo. Tire todas as suas dúvidas sobre conteúdo programático, carga horária, garantia e faça a sua inscrição agora mesmo. Nós vamos seguir com a nossa aula, enquanto você que já quer garantir a sua vaga, corra para a página de inscrições. Não se preocupe, pois ela ficará gravada. Combinado? Então vai lá e quando voltar você continua neste assunto que é super importante. Quero que você se desenvolva a partir de agora mais ainda, porque eu sei que este é o seu desejo. Estou super empolgada, mas vamos voltar agora para o foco da nossa aula, que também é extremamente importante para que você se desenvolva mais e seja mais feliz. Lembra que eu falei para você no início da nossa conversa que quando a minha mãe faleceu e a palavra foi acabou? E quando a palavra vem acabou, ela está invocando em mim uma tristeza, porque lembra, recebi uma informação do sentido, audição, dizendo que a minha mãe faleceu. A emoção que foi evocada foi tristeza. Porque claro que a minha mente, todas as informações que estavam ali armazenadas sobre morte, sobre estar longe de alguém, vieram à tona. Porque o cérebro faz isso. Ele pega as informações que já temos, organiza, agrega esta nova informação para trazer para nós uma possibilidade de pensar sobre o assunto. Ficar sem a mãe. Eu já sabia pela experiência de outras pessoas, de amigos, que traz uma dor terrível. Que uma saudade que você nunca sentiu igual, você passará a sentir. E quando a palavra vem acabou, foi o sentimento que eu estava tendo a partir da emoção que foi evocada em mim. E quando eu comparo com outras vezes que senti-me triste, claro que cheguei à conclusão que nunca havia me sentido daquela forma. Mas quando eu penso, a minha mãe faleceu. O que eu vou fazer com essa emoção? Como eu vou me comportar diante disto?
eu tinha a possibilidade de escolher entre me trancar no quarto e chorar profusamente por dias, levantar e gritar revoltada com a vida, ou tentar trazer à memória as possibilidades de ter um comportamento mais adequado. E quando eu falo de comportamento mais adequado, não estou dizendo apenas daquele esperado para que eu esteja muito melhor inserida socialmente, tendo comportamentos que são aceitáveis, que as pessoas vão elogiar ou não se incomodar. Não. Quando eu falo de sentimento a partir dessa perspectiva de pensar sobre uma emoção, é o que também é adequado para você. Porque muitas pessoas vão dizendo assim, preciso fazer com que este momento seja o melhor possível, tenho que pensar que nem é tão triste assim, tem gente que sofre mais do que eu. Talvez não traga para você um conforto, mas sim de conseguir ter a capacidade de refletir sobre, para que você não saia com prejuízos maiores do que aqueles que são inerentes àquela emoção. Não tem como passar por uma tristeza e dizer assim, não fui afetado. Se não foi, existe algum problema aí que precisa ser resolvido. Mas ter a possibilidade de continuar, por exemplo, querendo viver. Quando eu penso então, para mim, tudo havia acabado. Eu disse para mim mesma, preciso trazer à memória aquilo que me traz esperança. Falo tanto sobre isso, ajudo tantas pessoas e sabe, você que é psicólogo, quantas vezes estamos falando ali sobre o outro, mas estamos tocando na nossa própria dor. Estamos dizendo ao outro, reaja assim com seu filho, tenha esse comportamento, mas lá em casa estamos enfrentando um problema semelhante que muitas vezes tira a nossa noite de sono. E eu naquele momento, sabendo que quantas pessoas eu já havia ajudado nos seus processos de luto, mas chegou a minha vez de viver um luto como nunca antes eu havia vivido. E quando eu tenho então esta sensação, quando eu estou ali, eu lembro que, sim, é possível ter estratégias para lidar com estes momentos. E é isso que eu quero que você tenha para a sua vida. Para todas as circunstâncias, existe uma estratégia. Não é fingir, não é ignorar a sua emoção, mas sim ter a capacidade de parar e pensar sobre como você quer reagir. Porque os nossos comportamentos são baseados nos sentimentos. É o que pensamos sobre a situação que vai fazer com que nós tenhamos o melhor comportamento ou não. Posso contar para você o que eu fiz naquele momento? Eu, como cristã, eu falei assim, Senhor, traga à minha memória aquilo que me traz esperança. Porque eu preciso ir lá falar com o meu pai. Eu preciso dar a notícia para os meus irmãos. E parei mesmo por um tempo e comecei a pensar. Como que eu poderia tirar alguma coisa de positiva de tudo aquilo, de onde viria forças para lidar? E então, eu pensei assim, o que pode significar a morte? Como eu posso lidar com tudo isso? E eu trouxe à memória que, mesmo que eu não tenha vivido o suficiente de tempo com a minha mãe, os anos que passamos juntas foram anos intensos, anos de grande aprendizado. E o que ela me ensinou sobre a vida, enfrentando os desafios que ela enfrentou, é que eu também seria capaz de enfrentá-los. Ter uma mãe que me disse assim, filha, independente da circunstância, é possível continuar vivendo, trouxe para a minha situação, naquele momento, a possibilidade de levantar e ir falar com a minha família. Eu não sei que circunstância você vive, porque às vezes até mesmo a felicidade nós precisamos saber a lidar com ela, não é? Porque a euforia de receber uma notícia, alguém falando, olha, vindo pelo sentido, você foi promovido. Isso é super legal. Você vai ali no momento também ter uma taquicardia, uma euforia. Mas você precisa pensar o que você vai fazer com isso. Porque se isto for utilizado assim, olha, sou melhor do que o meu amigo, eu sempre disse que eu receberia essa promoção. Nossa, a hora que todo mundo souber quem eu sou, o que eu alcancei, todo mundo vai ficar com inveja de mim.
Viu como a felicidade, que é algo que nós falamos, a alegria, né? A alegria como uma emoção, que parece que é tudo que a gente precisa, se ela não for bem trabalhada no campo do sentimento, pode trazer para a nossa vida um comportamento inadequado. Faz sentido para você? Quando eu falo que a tristeza não é um fim em si mesma, deixando com que nós estejamos vulneráveis a ponto de desistirmos, de sermos felizes, e que também a alegria exacerbada, sem ter uma construção deste momento para um comportamento que vai trazer crescimento para você e para o outro, você precisa então lidar com o seu sentimento. E quando eu falo isso, não estou falando só para a sua vida. Você precisa ter esta percepção, saber separar certinho que cada um tem de função importante, emoção, sentimento e comportamento, para que você possa ser um agente de transformação. Lá na clínica, você pode ser alguém que traga para o seu paciente esta percepção, e também na sua casa. Quando você estiver ali com o seu filho, que está com muita raiva, você pode trazer para ele assim: é uma situação que de fato pode deixar qualquer um de nós fora do eixo. Você pode estar com raiva, mas o que você precisa pensar é que você consegue controlar este impulso para que você então, a partir desta circunstância, consiga respirar fundo e não sair batendo, por exemplo, no seu amiguinho que te prejudicou. Então, quando eu reforço a ideia de que quando a minha mãe morre, eu tenho uma tristeza profunda e preciso pensar como eu vou reagir a partir daquela situação, eu estou fazendo um exercício com os meus sentimentos. Eu tenho uma emoção que precisa passar por uma leitura, para uma análise, para saber qual comportamento que eu vou emitir. Então não há comportamento que esteja desvinculado do sentimento quando nós estamos falando deste contexto, de quem somos, como nos construímos como seres humanos. Eu preciso lembrar para você algo que é muito importante. A emoção, ela não depende da razão. Ok? No aspecto neurológico. Porque quando a gente faz uma lesão em córtex, onde a pessoa está tendo lá uma tomada de decisão refletida, ela não deixa de assustar quando o cachorro veio correndo atrás dela. Ela talvez não tenha o comportamento mais adequado para reagir àquele estímulo, mas ela não deixa de ter ataque cardíaco, adrenalina circulando no corpo. Entenderam isso? Porque então a emoção não é algo que você vai pensar e vai ter controle sobre esse momento que você recebe o estímulo. Quando eu recebo a notícia de que a minha mãe morreu, é muito natural sentir a tristeza. Quem não consegue sentir essa tristeza pode, inclusive, ter um transtorno de personalidade, que é algo que eu gosto muito de falar e que quando vamos lá para o nosso curso, eu falo sobre isso, transtorno de personalidade múltipla e outros transtornos. Então, quando você tem esta situação de tristeza, não passa por uma análise de córtex ali, eu vou fazer isso ou fazer aquilo no momento que você recebe o estímulo. E isto é um evento que vem depois. Quando eu penso, por exemplo, de como nós podemos fazer então para poder analisar tudo isso e sermos mais adequados, estarmos mais confortáveis com o nosso sentimento, com o nosso comportamento. Primeiro nós temos que pensar que, dependendo do momento da vida que você estiver vivendo, das influências que você receber do meio, isto sim pode ter uma consequência significativa sobre a forma que você vai sentir e também se comportar. Eu preciso falar para você, por exemplo, que no momento da gravidez, por conta de alterações hormonais e também de se colocar na vida pensando, puxa, agora eu vou ter um bebê, a minha condição social muda, a posição na família talvez seja outra, sem dúvidas nenhuma que hormônio, combinado com um evento que traz grande expectativa, possa gerar em você sentimentos, por exemplo, de medo. É muito comum mulheres durante a gravidez terem pesadelos, por exemplo, porque existem informações no nosso cérebro sobre este momento tão significativo, mas que também tem os seus riscos, levando com que essa grávida tenha alterações na forma de pensar, tornando-a, dependendo de como a história dela foi construída, mais vulnerável ao estresse. Um estresse aquele que tende a deformar um corpo, tirando-nos do equilíbrio, trazendo prejuízos. E nos casos mais graves, podemos ter até mesmo uma ideação suicida.
Então pensa comigo, filho é algo que muitas de nós e muitos homens também querem. Mas pensando nas mulheres, o momento de gravidez também pode vir permeado por perdas, por pensar algo negativo. E se não houver uma possibilidade de cuidar disso tudo, de cuidar do sentimento, pode trazer grandes prejuízos no momento que é tão significativo. Então, além dessa questão hormonal, além dessas questões que envolvem os riscos normais, quando a gente, por exemplo, olha para a adolescência, que também é um momento de grande mudança hormonal, e a gente vê isso muito bem descrito na literatura, fazendo com que estes adolescentes se tornem mais vulneráveis a transtornos emocionais, por exemplo, depressão, ansiedade. É tanto que se acredita que nas próximas 2 décadas nós vamos dobrar o número de adolescentes que cometerão suicídio. Olha que sério. Quando nós olhamos para esse quadro, o que podemos pensar então? O que a gente pode fazer para melhorar a forma que o nosso cérebro lê a emoção? Processa a emoção para gerar então um comportamento adequado. Como que a gente pode fazer isso? O que eu falo bastante lá no nosso curso Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, é que, por exemplo, a nossa história de infância, ela vai ser sim um lugar de preparar-nos para a nossa saúde emocional quando somos adultos. Então, alguém que passou por abuso sexual, ele pode ter, por mais que seja uma palavra muito comum, mas ele pode ter sim gatilhos que podem levá-lo a ter um comportamento ou a ter um sentimento. Posso dar um exemplo, saindo desta área de transtornos emocionais, para eu fazer com você um exercício? Batatinha quando nasce, você completou com esparrama pelo chão. Eu não falei que você precisava completar. E se eu falasse batatinha quando nasce, fica lá no chão esperando até crescer? Mas nós estamos acostumados com batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Não é diferente no seu cérebro. Nós vamos repetindo tanto uma informação, vamos nos comportando tanto diante de alguns estímulos que eles passam a ser automáticos para nós. Então você acostumou a dizer assim, quando buzinam mesmo para mim no trânsito, eu xingo. Você faz isso tantas vezes, é tão repetitivo esse comportamento, o sentimento de ficar bravo quando alguém buzina para você, que claro que você não vai precisar de muito tempo para desencadear esta resposta. Então eu quero te trazer um exercício que você pode fazer para treinar o seu cérebro a saber lidar com emoção para ter o sentimento mais adequado e consequentemente aquele comportamento que você quer. Você vai fazer assim, olha o exercício. Você vai anotar 2 ou 3 comportamentos que você tem que te incomodam. Vamos fazer o exercício daquilo que você quer mudar, ok? Então você vai anotar. Você já pegou seu papel, a sua caneta, então começa aí a pensar. Coloca aí como tarefa. Lembrar de 3 comportamentos que eu estou há tempos emitindo esse comportamento, mas que não me agradam. Vamos pensar assim. Quando alguém da família do meu marido me liga. E eu já fico ali toda chateada porque eu sei o que vai acontecer, que nós vamos ter que reunir para almoçar e aí o meu comportamento é de tratar de qualquer jeito ao telefone. Você não precisa, talvez, se você não consiga lembrar todos esses comportamentos agora, você fique com isso na sua memória. Quando eu tiver um comportamento inadequado, eu vou fazer o exercício com esse comportamento também, ok? Você vai pegar então o comportamento. Quando me ligam, eu fico irritada, eu fico irritado. Você vai anotar. Você vai começar a pensar o que você pensa quando eles te ligam. Quando você percebe ali, olha só como vai fazendo sentido para vocês. A emoção não é a resposta fisiológica que é disparada quando você recebe um estímulo. Você recebeu o estímulo auditivo e percebeu a voz de quem era do outro lado. E aí você ficou todo agitado, todo chateado, e isso fez com que você pensasse o quê? O que você pensa quando aquela pessoa te liga? Então você vai anotar o que você pensa. E qual o comportamento que você tem depois que você pensou aquilo.
Aí então você já tem isso todo anotado exatamente como acontece. E o exercício vai ser: eu pensei assim, puxa vida, vou ficar chateada novamente, já vai vir um convite que eu não queria aceitar. E você vai pensar assim da próxima vez. Vou dar um exercício, um exemplo e você depois vê como faz, tá? O que você pensa, o que você pode mudar nesse pensamento? Olha, pode ser que não seja para algo que eu não queira fazer. Porque uma vez já me ligaram me convidando para um churrasco que foi super legal. Da outra vez me ligaram me convidando para viajar com eles. Então, nem sempre quando me ligam é algo ruim. E aí então você vai começar a trabalhar no que você vai pensar quando eles vão te ligar. Porque se você não trouxer a memória e trazer para o exercício dessa forma mesmo, fatiada, separando emoção, sentimento e comportamento, vai ser muito difícil você atuar sobre o seu comportamento. E vamos dizer que mesmo assim, quando te ligaram, foi algo que você não gostaria de ouvir. Mas você pode treinar que, quando me ligarem, eu vou agir com cortesia. Eu não vou ficar pensando, mais uma vez estarei numa situação constrangedora ou dizendo sim para algo que eu quero dizer não. Vou atender o telefone como se fosse outra pessoa. A partir de então, você vai começar a pensar qual o comportamento que você quer emitir. Mesmo que me chateiem, eu vou pensar assim: o seu convite foi muito legal, ou posso ter um tempo para pensar? Posso responder para você depois? Interessante, mas eu não sei se nessa data eu posso cumprir. Se você percebe que no momento você vai dar uma resposta que é inadequada, que é o comportamento inadequado, você pode ter essas frases inicialmente prontas. Posso pensar e depois te responder? Olha, eu não tenho certeza. Não coloque ali, naquele momento, uma resposta que já está pronta, que você, pela experiência, já sabe que o resultado não é dos melhores. É melhor dar uma pausa nessa decisão, pedir um tempo para pensar, nem que você tenha que escrever o que você vai falar. Pode parecer assim, puxa, isso é muito mecânico. Como eu vou fazer isso para todas as situações da minha vida? Você não vai precisar fazer isso para tudo. Você vai começar a exercitar a ter pensamentos mais adequados, dentro do seu repertório de possibilidades de pensamento, ok? E a partir de então, o seu cérebro ele é capaz da generalização. Então, se eu pude ser cortês quando eu recebi um telefonema para um convite que eu não gostaria de aceitar, eu também posso estender essa cordialidade para o meu ambiente de trabalho quando eu encontro um bilhetinho na minha mesa pedindo para eu fazer algo que eu não gostaria de fazer. Só que tem um segredo nisso tudo. E já que você vai treinar o seu cérebro, você achou que treinar o cérebro é assim, da noite para o dia, 5 minutos e tudo resolveu. Vai deixar de ser treino se a gente não tiver que repetir. Da mesma forma que batatinha quando nasce, esparrama pelo chão, é uma resposta automática, sem você precisar pensar muito, e você não precisa pensar muito porque foi tão repetido para você, tão repetido, que agora se tornou muito habitual. Dispara mesmo uma resposta. Para mudar isso lá no seu comportamento, vai exigir de você também persistência. Você vai tentar fazer e vai dar errado. Você vai tentar de novo. E tentar de novo. Até que aquilo que era tão difícil vai se tornar mais fácil. Quem já foi meu aluno sabe que eu gosto muito de dizer isto. Todo aprendizado, primeiro é mais difícil para depois ser mais fácil. Nós temos redes neuronais que são caminhos literalmente no cérebro. E à medida que nós vamos passando pela mesma via, o caminho vai ficando facilitado, como a trilha na mata. Das primeiras vezes é necessário cortar o mato, depois amassá-lo com os pés, eles começam a crescer menos e quando se percebe no momento que a trilha é possível até de se enxergar ao longe, porque ela está bem delimitada. E passar por essa trilha se torna ainda mais fácil porque o caminho foi construído de tanto que as pessoas passaram por ele. Você não pode desistir. Você tem que ficar insistindo naquele pensamento que você já decidiu que é o mais adequado para que então você possa ter o comportamento do jeito que você deseja.
Voltando um pouco no que eu comecei a falar para vocês sobre depressão, ansiedade, estresse, existem alguns momentos na vida sim que nós somos impactados e isto gera em nós comportamentos que às vezes são estranhos, passageiros ou podem vir e se instalar como transtornos. E isto pode ser instalado na infância. Pode ser consequência de um abuso sexual, uma história familiar que trouxe muito sofrimento. Então, o batatinha quando nasce esparrama pelo chão para você, talvez seja quando a pessoa se despede, você já fica triste porque talvez você tenha sofrido alguma perda lá na infância. Refazer esse caminho, mudar esta forma de pensar, não é simples para todos. Não tão simples no aspecto de que, eu fiz um pouquinho, já vou ser capaz. Não, é só estruturar este detalhe e tudo vai se encaixar. Não é assim. Você precisa persistir, você precisa de muitas dicas, mas já ter esta noção, esta clareza de que é possível sim atuar sobre os sentimentos para gerar comportamentos mais adequados e a sensação de que você fez certo, esse é o caminho que você precisa começar a seguir, independente da circunstância. Mesmo que você esteja numa depressão profunda, você precisa começar a entender que a emoção é algo que a gente não tem que interferir, mas a forma que pensamos pode trazer comportamentos mais adequados. E caminhos diferentes precisam ser seguidos, claro, a partir deste entendimento, para que você possa alcançar o seu objetivo. Para alguns terá que ser a terapia, para outros um curso é o suficiente para esclarecer todas as ideias, a leitura de livros, conversa com amigos. O que eu sei é que todos nós precisamos cada vez entender mais quem somos. Até mesmo para entender as pessoas. Até mesmo para saber, por exemplo, que uma criança, quando ela está extremamente agitada, ela não consegue ir bem na escola, pode ser desde um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, quanto uma depressão. Ou mesmo um comportamento que não passou pelo refinamento. Quando uma criança fica brava, por exemplo, porque o seu amigo pegou dele o carrinho e ela teve aquele comportamento de choro, ela tem o direito de ficar brava, porque quem gosta que alguém arranque um brinquedo da mão? Se tentam tirar o nosso celular e a gente já fica bravo, então ela ficar brava, chateada, com raiva, né? Se a gente for colocar só a palavrinha da emoção, com o amigo que tomou o carrinho da mão, ele não está errado. Agora a nossa função chama a criança e diz assim: esse é o melhor comportamento de querer bater no seu amigo? Bater no amigo é o melhor caminho para resolver a situação? Você ficou chateado, mas na hora você pode lembrar assim: esse assunto a minha mãe pode resolver para mim. A minha professora está aqui e eu sei que ela pode me ajudar a fazer o meu amigo devolver o meu lápis. Ficou bravo? Pensou que a solução era chamar um adulto, por exemplo, e se comportou, em vez de levantar e ir lá bater no amigo, levantou e foi chamar o adulto que pode ajudá-lo a resolver a situação. É um exercício que nós precisamos fazer e ensinar também quem está ao nosso redor a fazer. Porque quando uma criança levanta, vai lá conversar com o professor vem, faz a outra criança devolver o lápis e tudo volta ao normal, quando ela comparar com o comportamento que foi inadequado da outra vez, que foi levantar, bater no amigo, aí de repente foi lá para a diretoria para ter uma conversa, o amigo ficou chateado, nunca mais olhou para ele, depois a mãe que vai vir vai falar assim: você não podia ter feito isso? Quando ele comparar os dois comportamentos, ele vai perceber que aquele onde ele passou por uma análise para ter o melhor comportamento vai gerar nele mais felicidade. Porque afinal de contas a gente quer ser feliz. E a felicidade passa por esta construção de pensamentos que geram em nós comportamentos que vão sustentar esse bem-estar. Porque naturalmente nós temos a tendência muitas vezes de ter comportamentos assim: foi o que eu pensei, eu fiz e agora estou aqui super chateado. Todo triste com o que fez e com a consequência que teve. Mas é possível sim encontrarmos caminhos para que a felicidade possa ser algo palpável, com dicas práticas, mas com investimento de tempo para estudar sobre o assunto, escutar especialistas e também ter a atitude de mudar a vida. Porque eu digo que ser feliz é gostar de viver.
E quem gosta de viver vai cuidar da saúde física, da saúde emocional, vai reajustar rotas, vai pensar se a opinião de um amigo vale a pena refletir sobre ela e mudar alguns comportamentos. Então, o convite para esta aula, para este momento tão gostoso que nós construímos, é para que você olhe para si mesmo com muita sinceridade. Fique muito feliz com tudo que você já construiu. Fique muito feliz com tudo que você já construiu, tudo onde você já amadureceu, mas que você seja incomodado para procurar ser ainda melhor. Porque, afinal de contas, enquanto nós estamos aí nesta caminhada, nós temos muito que amadurecer, muito que aprender e aí, consequentemente, sermos mais felizes e impactar mais positivamente a todos. Então, lembrando para você sobre as emoções básicas, de acordo com Damásio: tristeza, alegria, medo e raiva. Sobre estas 4 emoções está alicerçada a nossa vida. Mas a partir delas nós podemos construir um repertório quase infinito de comportamentos e sentimentos para construirmos uma vida de significado, de relevância. Espero que você tenha gostado demais dessa aula, porque se você colocá-la em prática, vai ser transformador para a sua vida. E não se esqueça, o nosso curso Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, uma parceria com o MK Masters, onde eu sou a sua professora deste curso, já está à sua disposição para que você assista à sua primeira aula. E lembrando que tudo isso que nós conversamos aqui, olha, é só o início, só para te aquecer para tudo que vai vir no nosso curso. O curso está oficialmente com as inscrições abertas. É um valor que nunca mais vai ser visto por aqui, viu, neste curso. É uma oportunidade única que pode transformar sua vida para sempre. Antes de encerrar a nossa aula, quero te lembrar que nossa equipe toda está no chat para ajudar você que irá além comigo no curso avançado Seja Feliz, a Neurociência da Felicidade, até a meia-noite de hoje. Restam poucos minutos para que você garanta a sua vaga ainda hoje. Corra lá, garanta a sua vaga até às 23h59 e acesse hoje ainda o nosso curso, que já está com o módulo 1 liberado. Venha fazer parte da comunidade de alunos da MK Masters e caminhar conosco nesse passo a passo em direção a um cérebro preparado para a felicidade em sua vida pessoal e profissional. Um grande abraço. Muito obrigada por participar comigo deste webinário incrível. Eu sou a doutora Rosana Alves, sou a professora na MK Masters e te espero na sala de aula.